Palavra de Deus em Mateus capítulo 1. Vamos começar nosso estudo agora no livro de Mateus. Nós saímos de Êxodo, pulamos para Mateus. Isso é proposital para que nós possamos ter um entendimento da palavra de Deus, já que Gênesis é um livro muito lido. No capítulo 1 de Mateus, nós temos a primeira coisa é a genealogia de Jesus. Então vai dizer de quem Jesus veio. E tem algumas coisas que são interessantes sobre esse livro. Primeiro, porque Mateus era realmente apóstolo de Jesus, dos 12 discípulos, e Mateus ele era ligado ali à cobrança de impostos, mas ele era publicano, e ele tem um chamado especial, e ele tem uma característica bem peculiar nesse livro. Os evangelhos são, de certa forma, parecidos. Tem três que são bem parecidos, que são chamados de sinóticos, que é Lucas, Marcos e Mateus. João é bem diferente, é um pouco diferente, é mais diferente de todos. E o que é sinótico? Sinótico é porque eles têm muitas histórias em comum. Conta um caso num, outro conta, no outro conta. E cada um conta um mato com mais detalhe, outro com menos, mas o fato é que tem muitas histórias em comum. Mas Mateus, ele é um dos evangélicos, então, sinótico, mas ele tem um propósito principal, foi escrito para os judeus. Não é que Deus quis que o evangelho fosse escrito para os judeus, somente os judeus, não. O Espírito Santo, ele inspirou o Mateus para escrever esse livro, mas para escrever para toda a humanidade, e eu considero um dos melhores evangelhos, porque é mais detalhado. Mas por que com esse foco nos judeus na época? Porque Mateus ele vai ter o maior número de relatos bíblicos e de correlação bíblica. Você vai ver aqui já no início dizendo, ó, porque estava escrito, porque estava escrito. E toda vez é o evangelho que tem mais passagens com esse termo. Estava escrito, ele está sempre apontando para um texto escrito no Velho Testamento, para poder criar essa correlação, porque ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o rei. Esse é o grande objetivo de Mateus, é mostrar para os judeus que Jesus era o Messias e que Jesus era o rei dos judeus. Então ele começa a genealogia falando da origem de Jesus e ele diz, filho do livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que ele faz questão de colocar Davi e depois começar de Abraão para passar por Davi de novo e chegar até Jesus. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele está querendo aqui criar uma relação de genealogia, mostrando que Jesus, que é o Messias e era o rei dos judeus, é de uma descendência real, original, para que os judeus pudessem acreditar, porque os judeus precisavam dessa prova. Os judeus até hoje esperam o Messias, eles não acreditam que Jesus é o Messias, foram enganados, e a Bíblia conta como é que foi. E até hoje ele é ligado nessas gerações. Tem inclusive um personagem brasileiro muito importante, que era o Silvio Santos. Silvio Santos, por ser dessa mesma linhagem aqui de Abraão, que passa por Davi, que passa por Salomão, e desse parentesco todo aqui, inclusive os parentescos de Jesus, alguns judeus até sempre tiveram um olhar para Silvio Santos para ver, será que não vai nascer o Messias daí? Então eles têm até hoje esse olhar, porque eles estão esperando o Messias. Então, Mateus ele começa esse livro querendo provar, através de provas documentais, de que Jesus era o rei e que era o verdadeiro Messias da linhagem original e da linhagem real. Tem um grande problema com as genealogias judaicas, porque primeiro Mateus ele exclui algumas pessoas da genealogia e ele separa em grupos de 14, 14, 14, 14. Acreditam-se que ele fez isso propositalmente para ficar fácil de decorar. Outros acham que algumas genealogias aqui, entre a genealogia de Mateus e Lucas, tem uma diferença, porque judeus poderiam ter dois nomes, judeus, por exemplo, poderiam cruzar as paternidades, sendo que, por exemplo, morreu, digamos, Salomão morreu.
e o irmão de Salomão ia casar com a mulher de Salomão, e os filhos que eles tivessem poderiam ser chamados de Salomão. Então, Lucas pode ter chamado uma genealogia do pai original, e Mateus pode ser chamado do pai de direito, segundo o direito judaico, que era, se a mulher casasse, o marido morresse, a mulher casasse com o irmão, os filhos ali, alguns filhos, não seriam chamados como filhos dele, mas como filho do irmão que morreu. Então, existe essa possibilidade do cruzamento, e por isso pode existir aqui ser a causa das diferenças de nomes, porque a genealogia de Lucas tem uma linhagem com nomes diferentes, às vezes, do de Mateus. E Mateus propositalmente exclui alguns nomes, Lucas não exclui. Pode ser que Mateus fez a genealogia de Jesus por, por José, existe essa possibilidade, e Lucas fez a genealogia por Maria. Não era costume, não é muito provável que seja assim, mas é uma possibilidade, até porque existe no filho da mulher, Deus faz a promessa em Gênesis, eu levantarei um que pisarás a serpente e tal. Então, existem várias possibilidades. Então, existe uma possibilidade, várias possibilidades dessas diferenças de genealogias, e pelo fato de Mateus ter encurtado, talvez a intenção dele era só facilitar aqui a leitura. Algumas pessoas veem nisso um erro, mas Deus não erra, a palavra de Deus não tem falha. Existe uma outra possibilidade que eu nunca vi ninguém apresentando, mas que existe, por exemplo, em Salmos, se eu não me engano, 71 a 73, que Deus fala num lugar escorregadio. É o seguinte, um certo salmista viu que os homens maus prosperavam. Vai estar no Salmo 71 ou no Salmo 73. E ele, no 71, perdão. E ele vai ver que os injustos prosperando, ele fica confuso, ele quer até se desviar do caminho de Deus, porque como podem homens maus prosperar? E ele fica abalado. Aí depois ele vê que esses lugares são os lugares escorregadios, ou seja, o homem peca, Deus rejeita o homem fica numa situação que ele não consegue sair mais dela. Lugar escorregadio. Quem já teve que subir, uma vez eu tive que subir uma corda cheia de lama, com a parede cheia de lama, e eu derrapava e eu não conseguia sair do lugar. E o salmista diz que Deus coloca pessoas nesses lugares. Então, tem coisas na Bíblia que eu acredito que sejam lugares escorregadios. São lugares que as pessoas vêm e engancham aqui e não conseguem progredir na fé. Tem pessoas que, veja, tudo que vai acontecer daqui para frente é maravilhoso, mas tem pessoas que engancham aqui por causa dessa diferença de genealogia, elas tentam duvidar da palavra de Deus, mas não existe nenhuma dúvida, porque a diferença de nomes pode ser tanto porque os judeus tinham dois nomes, por exemplo, às vezes era dado um segundo nome. Pedro, por exemplo, recebeu o nome de Pedro, mas o nome dele era outro, e então ficou com esses dois nomes, e também para essa questão de cruzamento de famílias, né? Para a questão de casamento quando o irmão morria. Então, existem essas possibilidades e essas discussões. Mas tem uma coisa interessante na genealogia, que a genealogia era uma coisa comum nos livros bíblicos. Você vai ver a genealogia ali no começo de Gênesis, e tem uma diferença entre essa genealogia. Por exemplo, em Gênesis foi muito marcada a questão da morte. Geralmente a genealogia de Gênesis fala, ó, nasceu, viveu tantos anos, gerou filhos e filho e morreu. Nasceu, viveu tantos anos, gerou filho e morreu. Então era como se fosse uma marcha fúnebre. Se você fosse fazer um toque, ia ter aquele toque dando em círculo, e parava sempre na morte. Começava a animosidade ali, parava na morte. Ou seja, queria enfatizar a morte. E por que queria enfatizar a morte? Porque o escritor, inspirado por Deus, queria marcar a questão do pecado. Comer do fruto, morrerás. Então, foi muito marcante essa questão da morte. Era uma marcha fúnebre. Essa genealogia aqui de Mateus, ela é uma marcha alegre. Você vê que ela não fala em morte. Ela fala de Davi, que é uma alegria quando você ouve a palavra Davi. Depois passa por Adão de novo. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Veja que ele quis botar que Jesus era rei e filho de Abraão. Ele começa Abraão, que é o primeiro chamado ao judeu, e vai descendo
como se descesse uma escada. Não estou dizendo que exatamente seria ele aqui querendo comparar a escada de Jacó, mas pode ser que fosse isso. E ele vai descendo até Jesus Cristo. E explica que é de 14 em 14 gerações, é que ele está querendo marcar um tempo, ele está querendo provar também a questão temporal de promessas. Quando os judeus vê o nome Abraão, Isaac e Jacó, ele vai lembrar do quê? Vai lembrar da Bíblia, porque o judeu lê a palavra deles todo ano. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro sagrado, mais sagrado dos judeus, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é lido todo ano pelos judeus. Então, cada geração aqui é compreendida pelos judeus, porque os judeus leem os outros livros também. Então, quando ele diz Abraão, na mente dos judeus vem toda a história de Gênesis, o chamado de Abraão, Abraão sacrificando o filho. Quando fala de Isaac, ele vai lembrar da história de Isaac, de Rebeca. Quando fala de Jacó, vai ver a história com Labão. Então, existe uma intenção inicial, tanto de provar que Jesus era o Filho de Deus, como trazer a lembrança e associar Jesus à palavra de Deus, à Santa Torá. Então, aqui, Mateus, no começo, ele já quer provar que Jesus é o Cristo e que Jesus é da linhagem real. E que Jesus é o rei de Israel, o Messias tão esperado. Então, ele começa aqui com essas provas e com isso. E aqui é uma marcha de alegria. Você vê que não tem pausa, não se fala em morte. É como se alguém tivesse correndo para dar uma boa notícia. Você pode ler até de forma acelerada. Enquanto o texto de Gênesis ali, alguma genealogia, você tinha que ler de uma forma meio triste, e sempre com um tom de morte, como se fosse o bumba batendo ali mais forte. Aqui você tem uma marcha de corrida. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou a Tamar. Então você vê que tem uma certa aceleração com um tom de marcha de alegria, de animosidade. Então, isso são recursos literários que Deus, inspirando um homem que já era inteligente para fazer isso. E por lidar com números, talvez essa questão de dividir em 14, que é múltiplos de 7, que tem muitos significados para o povo judaico. Então ele vai diferenciando aqui, vai fazendo alguns lembretes, que é a história de Tamar, a história de Ruth e a história de Raabe, que são 3 situações complicadas, porque Tamar foi um caso de incesto, Ruth era uma mulher que era da descendência de Ló, que também era uma descendência ali que, apesar de ser descendente, parentesco ali com Abraão, tinha os seus problemas. E tem Raabe, que era prostituta. Então, veja que ele faz questão de dizer, Salmão gerou de Raabe, ele tem intenção nessas colocações. E ele marca isso para poder o que? Trazer a lembrança de todos os atos, a misericórdia de Deus em chamar o povo. Talvez aqui ele já quis mostrar que Deus já salva os gentios, com essas 3 mulheres que se arrependeram. Então, existe toda uma intenção por trás desse texto na genealogia. A gente não gosta de ler genealogia, mas elas têm um significado importante. No verso 18, que conta a história propriamente dita, porque é um livro, na verdade, da genealogia de Davi, o livro de Mateus. E ele começa com a genealogia. Quando chega em Jesus, ele abre o parênteses e conta a história de Jesus, que era muito comum. Por exemplo, quando chegava em Abraão, ia contar a história de Abraão. Quando chegou em Noé, contou a história de Noé. Então, ele vai falar da genealogia de Jesus e vai dizer como era o nascimento de Jesus. Ele diz: ora, o nascimento de Jesus, verso 18, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando Elis, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui tem outra intenção do Espírito Santo, por meio dele, que é muito interessante. Primeiro, que o nome desse homem é José. É muito comum ia ligar essa história com o José do Antigo Testamento. Depois, porque esse José também teve sonhos. Então, o primeiro José do Antigo Testamento, Deus falava com ele em sonho. Esse segundo
também falou em sonhos. E está dizendo aqui que ele ia deixá-la secretamente. Ele está fazendo uma defesa de Maria, porque depois teve muitas acusações contra Maria, que a gravidez não foi do Espírito Santo, que ela engravidou de um soldado romano, e teve muitas coisas. Ele faz a defesa de Maria dizendo que o anjo aparece de José, filho de Davi. Veja que ele faz questão dessa expressão, filho de Davi, depois. Veja que o começo do texto começa com filho de Davi, e aqui ele de novo está dizendo filho de Davi, porque ele quer chamar a atenção que essa descendência é descendência do rei Davi, porque Davi é muito bem visto no judaísmo, e ele queria provar, através do texto, essa filiação e essa autoridade legal de Jesus. E ele vai falar, não tempa, porque o que dela é do Espírito Santo. E disse, darás luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí já diz, ó, tudo isso para que aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará luz um filho. Chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele aqui começa a inserir os textos do Antigo Testamento. Veja que ele começa a provar que Jesus é de uma linhagem real do Antigo Testamento, e na genealogia ele traz a memória do Antigo Testamento. Ele começa dizendo que Jesus é filho de Davi, começa de Abraão, passa por Davi de novo, e chega em Jesus. Quando chega em José, ele fala de Davi de novo, mas agora ele é esperto, ele consegue agora colocar por meio do Espírito Santo os profetas. Ele não quis somente provar que Jesus era de uma linhagem real, filho de Davi, mas agora ele começa a chamar a atenção não só para a questão da descendência legal e da descendência real de Jesus e dos escolhidos, mas agora ele começa a incluir nos relatos de Jesus as profecias. E ele já fala o quê? Sobre a questão da virgem conceberá e dará uma luz. Isso é muito importante porque ele está defendendo a integridade de Maria, a virgindade de Maria ao ter Jesus. Porque isso era um ato milagroso realmente, né? E existem questões aqui dos judeus. Os judeus vai dizer, por exemplo, Jesus não podia ser o Cristo porque tinha que ter o ato sexual para Maria nascer. Para Deus pegar o DNA de José, juntar com o DNA de Maria, tanto faz eles terem uma relação sexual como não. Deus pode fazer isso e fazer através do seu poder. Então isso é o argumento que se desfaz. O poder de Deus não atravessa um ímã, misericórdia, né? Ele é capaz de fazer tudo. Então, para uma judia, é muito importante a questão do ato sexual. O judeu e uma mulher judia, um casal judeu, o ato sexual é sagrado e tem que ser praticado. Mas o nascimento de Jesus, a Bíblia vai deixar claro que é um ato onde Maria era virgem. A questão da pureza de tudo era um ato muito puro, porque o que estava sendo recebido ali era o Filho de Deus, né? E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, e aqui é um ponto crucial com a igreja, porque aqui demarca, diz, não a conheceu até que ela deu à luz ao seu filho, o primogênito, a quem ele pôs o nome de Jesus. Veja que aqui já começa um problema com muitas religiões, porque ele diz que não conheceu e demarca até. Houve alguma intenção aqui, porque se ela não tivesse tido nenhum outro filho depois, ela não poderia mais ter ato sexual, teria sido alguma coisa demarcada na Bíblia. Pelo fato dela ter tido Cristo, ela não podia ter mais ato sexual com homem nenhum. Mas nós sabemos que numa cultura judaica, e a Bíblia diz, o homem se unirá à mulher e os dois serão uma só carne, para Deus é sagrado que o marido e a mulher tenham ato sexual, é sagrado. Se um casal casarem e eles, por questão de saúde ou doença, não tiverem que se privar da sexualidade, tudo bem. Mas se um casal se privar da sexualidade porque a mulher não quer, porque o homem não quer, eles estão em pecado diante de Deus, qualquer um. Então, o ato sexual não é nada feio, é algo belo, bonito e que deve ser praticado com alegria, com abundância, dentro das regras do cristianismo. E aqui ele remarca, ele não a conheceu, essa expressão conhecer quer dizer ter relações sexual, até que ela deu à luz. Ou seja, até aquela data ele não podia tocar nela como mulher. Depois, ele podia. E seu filho primogênito.
E ele ainda diz a questão do primogênito, porque ele era o primogênito, podia ser que seja só isso, mas também podia ser que depois disso Maria teve outros filhos. Então, é uma questão, e coloca o seu nome de Jesus, que na verdade em hebraico é Yeshua, Yeshua, e está ligado à questão da salvação. Essa expressão Emanuel, que quer dizer Deus conosco, aqui nós vamos falar de novo do tabernáculo. Porque Jesus vai dizer, eu destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Aí entenderam que ele falava do seu corpo. Quando diz, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, aí nós vamos lembrar do tabernáculo. O tabernáculo era o quê? Era Deus, era um local onde Deus ia habitar, claro que não por causa do tabernáculo, mas Deus ia habitar no meio do seu povo. Então, o tabernáculo apontava para Cristo, e aqui Mateus, pelo Espírito Santo, está fazendo questão de dizer que o nome de Jesus era Deus conosco. Esse é o primeiro capítulo, de uma forma muito simples. Esses áudios são preparados para que você possa compartilhar em grupo de família, grupo de trabalho, grupo de amigo, para que seja aceito. Não divulga canal, não divulga nada. Mas aqui nós temos alegria. De novo a questão do Deus conosco. Talvez você esteja passando por um problema muito grave. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, talvez doença, talvez crise financeira, mas aqui desde a genealogia você vai tendo Deus descendo atrás do homem. Deus chega em Abraão e faz um chamado, como se ele estivesse descendo a escada aqui de Jacó. Aí ele desce um degrau de Isaac, desce o degrau de Jacó, vai descendo os degraus, e agora o último degrau, Jesus Cristo, que é Deus conosco, ele pisando no solo que nós pisamos, é Deus se revelando para nós por meio do seu amor para salvar a humanidade. Esse Deus, aqui ele mostra que ele controlou todas essas gerações, mostrando que ele é o Senhor da história. A história não está à deriva, a história não está por acaso, sua vida não aconteceu por acaso. Se esses homens foram escolhidos por Deus com as características que eles tinham psicofísicas, é porque até o espermatozoide, até o óvulo que te gerou foi escolhido por Deus. Não se ache feio, não se ache feia, não se ache baixo, nem alto, nem gordo, nem magro. Você tem suas dificuldades e, se puder, melhore. Mas Deus ama você do jeito que você é. Ele controlou toda a história. Em um dia de Adão, até chegar em você, a história foi controlada, porque Deus queria você para habitar com você, para entrar na tua vida e te perdoar e te salvar e visitar a tua alma e te santificar e te levar para o céu. Você é especial, você é importante para Deus. De Adão até chegar nos seus pais, Deus pensou em você, e Deus pensou nos seus filhos, e Deus pensou na sua história de vida, e Deus conhece o teu problema, e Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus contigo. Jesus diz, não temas, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus está comigo. Deus conosco. Emanuel de Deus desceu até nós por meio dessa escada de gerações. Deus teve que operar em todas essas gerações, porque cada geração teve o seu problema. Cada geração teve as suas dificuldades, cada geração foi perseguida por Satanás, foi perseguida por inimigos, e teve uma geração que teve que sair do Egito, porque o povo estava sofrendo, escravizado, e Deus tirou. Deus passou essa geração no Mar Vermelho. Essa geração pecou, veio uma outra geração que entrou na terra de Canaã, e Deus reconstruiu a sua história, construiu a sua história, e essa geração chegou em Cristo, e de Cristo chegou na sua vida, porque Deus ama a sua alma. Então não sofra, não fique triste, você não está sozinho e sozinha, você não é órfão, você não é desprezado e desprezada, você não está abandonado e abandonada. Deus está na sua vida. Deus controlou todas essas gerações, até a minha, para hoje nós estudarmos Mateus. E hoje a palavra dizer para você, Deus colocará os tabernáculos dentro do seu coração, da sua vida, da sua história, e habitará com você. E você e sua vida serão habitação de Deus.
Então recebe essa palavra, muda a tua vida, se arrepende, procura uma igreja agora, porque Deus quer habitar com você, porque Ele te ama. Talvez você não teve pai ou mãe, talvez você não teve parente, talvez alguém te rejeitou, mas não se preocupa, isso não era importante. O importante é que teu verdadeiro pai, tua verdadeira mãe que é a palavra, teu verdadeiro pai que é Deus, hoje te acolhe e te diz, eu habitarei com você. Você hoje está na casa do Pai, porque Deus hoje te pega no colo e te conforta por essa palavra. Receba essa palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém, amém.